Jesus. Isso nós lemos apenas uma, né? Mas ele vai dizer que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a porta das ovelhas, que Jesus é o bom pastor, que Jesus é a ressurreição e a vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus é a videira verdadeira. Então são os 7 eu sou de Jesus. Então, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. E eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Então, João tem esse objetivo de dar essas 7 declarações de Cristo, 7 eu sou, e apresentar 7 milagres de Jesus. Por que João faz isso? Lembra que o 7 é o número da perfeição. Então Jesus é o ser perfeito, né? O ser perfeito, tá bom? Então vamos começar por essa primeira declaração, né? Que Jesus, ele é o próprio pão da vida. Então Jesus é o pão da vida. Queridos, quando Deus escolheu Moisés para tirar aquele povo lá do Egito, o povo sai do Egito, e entre o Egito e a terra prometida, Canaã, existia o deserto, né? Infelizmente, eles passaram pelo deserto. Não era o objetivo de Deus, mas infelizmente o povo teve que passar pelo deserto. Só que nada está fora dos planos de Deus, né? Deus já sabe de tudo. E no deserto Deus começa a suprir a necessidade daquele povo. Deus, ele manda o maná. E aquele maná vinha do céu, aquele maná vinha todos os dias. Infelizmente aquele povo passou 40 anos no deserto. 40 anos. E o Senhor todos os dias mandava um maná do céu. E era a mesma comida. Todos os dias Deus mandava a mesma comida para aquele povo. Deus não mudou o cardápio daquele povo. Ele supria a necessidade daquele povo com a mesma comida. Deus era o Deus da provisão, que mandava o maná todos os dias para aquele povo. Só que aquele povo estava acostumado com as comidas da onde? Do Egito. Porque aquele povo passou mais de 4 séculos no Egito, então ele já estava acostumado com a cultura do Egito, acostumado com os paladares do Egito. Aqueles homens saíram do Egito fisicamente, mas a sua mentalidade ainda estava aprisionada no Egito. Então, uma das finalidades, um dos propósitos, um dos objetivos de Deus mandar a mesma comida durante 40 anos era dar um novo paladar para aquele povo que já estava acostumado a comer as coisas do Egito. E nós sabemos que o Egito tipifica o mundo. Satanás, o faraó tem aquela representação de Satanás. Então as pessoas estão no mundo, as pessoas vivem no mundo, estão acostumadas com as coisas do mundo, já estão acostumados com as comidas que o mundo oferece. As pessoas vêm até Jesus, porque Jesus é o próprio pão da vida, e agora Jesus, ele tem um dos objetivos, além da salvação, é mudar a forma como aquele povo vivia, de forma física, de forma na sua mentalidade e de forma espiritual. Então agora Jesus vai oferecer um novo alimento, um alimento que era diferente daquele alimento que eles estavam já acostumados a comer. Só que aquele maná, ele não era um alimento perfeito, ele podia se estragar se as pessoas não se alimentar. Só que aquele maná já apontava para a figura de quem? De Jesus. Só que Jesus, diferente daquele maná, Jesus é um ser perfeito. Deus é um ser, Jesus é um ser perfeito. Então aquele maná
que caiu do céu, agora aqui em João é representado pela própria figura de Cristo. Jesus se representa como o pão. Aí ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Então aquele maná já representava, né, era uma tipificação, uma representação de Jesus que chegaria, que viria onde? No Novo Testamento. Então o Antigo Testamento estava totalmente ligado, né, com o Novo Testamento, já estava prefigurada ali a figura de Cristo. Aí Jesus se apresenta agora como o pão da vida. Aí ele vai dizer, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se você se alimenta de um alimento físico, come um pão, mas no outro dia você vai precisar ir de novo na padaria comprar o pão, não é assim? Aí no outro dia você vai. Cada dia você vai na padaria, come o pão, sente fome, come o pão novamente. Só que agora Jesus, ele vai trazer uma proposta diferente, que esses alimentos físicos não têm capacidade de oferecer ao homem, saciar a nossa fome interior. Todo homem tem uma fome interior. Todo homem que nasce, todo ser que nasce, quer ser do sexo masculino ou feminino, todos que nascem já com essa fome interior. Todos. Pode ser no Brasil, qualquer canto desse mundo. Todos que nascem com essa carência, com essa fome interior. E nós, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje é culto de missões, né? Nós devemos oferecer para essas pessoas que estão com essa fome interior o verdadeiro pão. Porque as pessoas têm várias coisas lá fora para saciar os prazeres dos seus corpos, né? Os prazeres carnais. Mas a única coisa que pode saciar o interior desse homem caído, pecaminoso, é a figura de Jesus. Só Jesus pode saciar essa fome interior. E as pessoas queriam que Jesus realizasse, continuasse a realizar o milagre, né, da multiplicação dos pães. As pessoas estavam com fome, queriam o pão, estavam atrás de Jesus apenas pelo alimento físico, mas Jesus queria oferecer o quê? O alimento espiritual. Lembra dos discípulos quando vão lá para o templo e tinha aquele aleijado, né? Aquele coxo na porta do templo. Ele queria o quê? Uma esmola, não é assim? O que os discípulos vão falar para ele? Aquilo que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham? Jesus. Então, se eles oferecessem uma esmola, aquela pessoa já tinha um costume de todos os dias estar ali naquela porta, não era assim? Eles colocavam ele ali, pegavam uma esmolinha e ia para sua casa. No outro dia, a mesma coisa. Talvez tenha dia que ele, né, podia arrecadar um pouquinho mais, talvez tenha dia que ele tinha uma arrecadação maior, mas ele já estava naquele costume de pegar a esmola e ir para sua casa. Da sua casa, pegar a esmola. Só que um belo dia, ele vai se encontrar com homens de Deus. E esses homens de Deus vão oferecer o quê? Jesus. Queridos, tem muitas pessoas que não conseguem andar. Tem muitas pessoas que não conseguem ver. Tem muitas pessoas famintas. Tem muitas pessoas cegas. Que só Jesus pode abrir seus olhos. Só Jesus pode fazer aquelas pessoas se levantar, não apenas no sentido que estou falando aleijado, no sentido físico. Eu estou falando se levantar no sentido espiritual. Tem pessoas que estão aleijadas espiritualmente, cegas de forma espiritual, sem ouvir de forma espiritual. Então Jesus pode curar essas pessoas, Jesus pode libertar essas pessoas. Então nós, como conhecemos a Jesus, que já provamos desse pão, desse maná espiritual, devemos agora oferecer Jesus para essas pessoas, porque essas pessoas também merecem da libertação. Essas pessoas estão cativas, estão aprisionadas, às vezes por demônios, por vícios. E Jesus pode libertar essas pessoas. Mais do que libertar, Jesus ele tem como a sua principal missão levar a sua salvação. Assim, a salvação de Jesus para essas pessoas. Então Jesus ele vai se declarar aí como o pão da vida.
o pão da vida. No Antigo Testamento, a lei era conhecida como pão. A lei era conhecida como pão. Então aqueles judeus, quando interrogam a Jesus, ele vai ser representado pão, porque primeiro era o alimento conhecido do povo. Primeiro era um alimento comum. Segundo, que para quem era um judeu, sabia que a lei, o pão representava a lei. Então Jesus, ele usa dessas figuras conhecidas, o pão que era muito comum, o pão que representava a lei, para se fazer conhecido para aquele povo. Jesus está se revelando àquele povo. E às vezes as pessoas até querem os milagres de Jesus. As pessoas querem milagre no seu casamento, querem milagre na vida dos seus filhos. E às vezes querem se libertar de algo, mas não querem Jesus que pode salvar. Ele quer o milagre, mas não quer o Deus que realiza os milagres. Então as pessoas até vêm, porque está passando uma situação difícil, ouve uma palavra, vem para a igreja, Jesus realiza um milagre em suas vidas, e depois as pessoas voltam para as suas vidas e largam Jesus. É assim? Porque elas queriam Jesus para resolver uma coisa pontual. Era um problema no casamento, talvez era um problema com o filho, talvez era um emprego que ele queria, talvez era um carro que ele queria, talvez era uma moto que ele queria, e aí ele conquista e depois abandona Cristo. Não é assim? Então, mais do que os milagres de Jesus, mais aquilo que Jesus pode nos oferecer no campo físico, devemos estar interessados muito mais naquilo que Jesus pode nos oferecer no mundo espiritual. Porque Jesus, ele não se apresenta agora como alguém que pode apenas resolver uma coisa pontual, alguma coisa da esfera física. Mais do que isso, Jesus se apresenta que algo pode resolver na esfera espiritual. Espiritual, né? Eu sou o pão, né? O pão que desceu do céu. E aí alguns ficavam escandalizados quando Jesus fazia essas declarações, né? Jesus se apresentava como o pão que descia do céu. E muitos judeus se escandalizavam quando viam essa declaração de Jesus. E muitos perderam a oportunidade de aceitar Jesus, porque se escandalizaram com essa declaração de Jesus. Eram homens que até conheciam a lei. Homens que conheciam a lei, mas não reconheceram que Jesus era o próprio Filho de Deus. Estavam diante de Jesus, mas não reconheceram como Jesus como tal, aquele Jesus que podia salvar. Mas eram homens que conheciam a letra. Cuidado. Talvez nós como igreja conhecemos muito bem até a letra, mas nós não temos revelação do Espírito que produz as letras. O Espírito Santo, a qual influenciou vários homens a escrever a letra. Cuidado. Então não conheço apenas um Jesus das letras. Precisamos conhecer um Jesus do Espírito, que foi gerado no Espírito, que Jesus foi gerado através de um Espírito, e esse Espírito se chama Espírito Santo de Deus. Não é assim? Então muitos perderam a oportunidade porque conheciam a lei, mas não reconheciam Jesus como tal. Outros perderam a oportunidade porque queriam apenas ser saciados de forma física, queriam apenas um milagre físico, do pão físico. Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu, né? Eu sou. Lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés, Êxodo capítulo 3, lá você volta lá para o Antigo Testamento, bem no comecinho, né? Êxodo capítulo 3. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. 3:5 diz assim, ó: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Lá no versículo 13, no 13,
Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual o teu nome? Que direi? Que direi? Ele diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Olha só o que ele fala, né? Eu sou o que sou. Então essa expressão, eu sou o que sou, é o que João aqui vai relatar, né? Vai apresentar Jesus como eu sou, o grande eu sou. Agora vai, não apenas através dessa expressão, agora Jesus vai se materializar agora no Novo Testamento, através de uma figura de um homem, dizendo agora eu sou. Então aquilo que Deus está chamando a Moisés, naquela missão para tirar aquele povo do Egito, quando ele disse assim: olha, eu sou o que sou, já estava representando a figura de quem? De Jesus. Olha só, ele fala aqui em Êxodo, né? Êxodo, capítulo 3, Moisés, para tirar o povo lá do Egito, depois de muitos, né, assim, muito tempo, Jesus ainda vai nascer, mas Jesus já estava onde? Jesus já estava na eternidade, queridos. Jesus já tinha sido gerado na eternidade. Ele já existia. Ele não estava ainda materializado de forma homem, mas na eternidade ele já existia. Jesus já existia. Jesus ele não veio existir no Novo Testamento como homem, sim, material, mas na eternidade Jesus já existia. Já existia na eternidade Jesus. Então aqui já é uma prefiguração do Cristo, né? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Nessa manhã, né? O que você... Qual a sua dificuldade, né? Qual o problema que você está passando? Qual a sua luta? Que é aquilo que está tirando o seu sono? Talvez você soube uma notícia que trouxe alguma ansiedade, algum pensamentos contrários, ou foi talvez algo de doença, né? Jesus eu sou o que sou, né? Eu sou. Jesus ele pode curar uma pessoa, Jesus pode quebrar um vício. Mais importante, mais além do que isso, né? Jesus ele veio para salvar, né? Jesus ele veio, sua principal missão aqui na terra foi para salvar o homem que estava o quê? Perdido. Mas não apenas isso, e aí tem outras declarações de Jesus. João 8:12. João 8:12. No mesmo evangelho de João, nós estávamos lendo 6. Esse mesmo evangelho de João, agora no capítulo 8, ele diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou o que? A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora Jesus não está sendo representado pelo pão. Agora Jesus está sendo representado pela luz. E aí ele fala de luz, mas também ele fala das trevas. O mundo jaz do maligno. O mundo anda nas trevas. E Jesus é a luz desse mundo. Querido, somente Jesus iluminando o nosso caminho, que Jesus, ele é o caminho, mas também Jesus é a luz no caminho. Só que Jesus não é apenas a luz, Jesus não é apenas o caminho, Jesus também é a verdade. Então, Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade. Só que apenas Jesus não é apenas o caminho, nem a verdade, nem essa luz. Jesus, ele também é a vida. Somente teremos vida de forma plena, vida com abundância, a vida eterna, se estivermos ligados em Jesus.
Porque Jesus, além de ser o pão, Jesus é a luz. Mas também Jesus é a videira. E precisamos estar ligados. Porque é uma das declarações também de Jesus, que nós vamos ver que Jesus também é a videira. Então ele não é apenas o pão, ele não é apenas a luz, ele é a videira. E nós precisamos estar ligados aonde? Nessa videira. Então Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então o mundo está em trevas. A luz é a própria figura de Cristo. A palavra de Deus também, ela é lâmpada para nossos pés, não é assim? Então, a luz, onde tem um ponto de luz, não vai ter trevas. E você consegue enxergar as coisas, porque está sobre a luz. Então, a luz, ela tem a capacidade de mostrar claramente as coisas, que de fato as coisas são. Então ela fica revelada, a luz revela aquele de fato que são as coisas. Então nós devemos conhecer esse Jesus, porque o mundo está em trevas. O mundo está em trevas, né? O mundo tenta cada dia destruir as famílias. Então somente a luz que é Jesus. Jesus é a luz para o nosso casamento. Jesus é a luz para a nossa família. Jesus é a luz para esse mundo que está perdido. É a luz. Nós seremos conduzidos se nós estivermos ligados nesse Jesus que é a luz. É porque ele vai conduzir, ele vai mostrar de fato as coisas como são, né? Assim que a palavra de Deus ela é direta, ela revela aquilo que está encoberto. Então não há pecado, nem mesmo aqueles pecados ocultos eles ficarão expostos diante da palavra de Deus. Tudo fica exposto diante da palavra de Deus. Então não tem como você se esconder. Adão, quando ele peca, ele tenta se esconder, não é assim? Ele se esconde. Mas diante do pecado, quando nós pecamos e nós ficamos postos à palavra de Deus, não tem como esconder o pecado, queridos. Talvez você já cometeu algum tipo de pecado, ou está numa situação pecaminosa. Eu queria te dizer que a luz da palavra de Deus vai revelar. E aí essa palavra de Deus nos confronta. Essa palavra de Deus nos faz abandonar o pecado. Essa palavra de Deus nos dá transformação de vida. Somente a palavra de Deus, somente a luz, que é o próprio Jesus. Tá bom? Então Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então nós precisamos ser discípulos, né? Seguir a quem? A Cristo, porque Cristo é a própria luz. E ele vai dizer que a igreja é o quê? Não é assim? A luz e o sal. Não é assim? Então, mas quem é a principal pessoa que está encabeçando isso? A cabeça é Jesus. Então a igreja que quer andar na luz da palavra precisa estar guiada por Jesus. Se você quer ter o seu casamento guiado pela luz certa, que é a luz que é Jesus, precisamos estar ligados com Ele. Então Jesus é a luz para o nosso casamento, Jesus é a luz para a relação com nossos filhos, no emprego, qualquer lugar, Jesus é a luz, queridos. Então Jesus é a luz, né? E quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então precisamos seguir a quem? A Jesus. Assim? Quando ele fala que ele é o pão, ele sonha quem vem até mim. Olha só. Então Jesus ele está disponível. Jesus está disponível, né? A graça, ela está disponível ainda ao homem. A graça é um presente imerecido, né? Foi um presente, ninguém merecia ao homem, mas a graça ainda está disponível ao homem. Então precisamos estar ligados com Jesus. Porque ele vai dizer, além de ser a luz, olha o que ele vai dizer lá no João 10. Jesus, Evangelho de João 10:7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Não é assim? Jesus é a porta das ovelhas. E quem são as ovelhas? Todo aquele que crê em Jesus como seu único Salvador se torna uma ovelha de Cristo. E a boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Acho que foi esses dias, acho que foi o pastor Carlos que colocou no grupo da igreja. Não foi no Brasil. Eu acho que não era no Brasil. E aí chegavam algumas pessoas e faziam tentavam chamar a atenção das ovelhas. E as ovelhas ficavam caladinhas. Aí quando chegou o pastor das ovelhas, fez lá um barulhozinho e as ovelhas responderam. Por quê? Porque a boa ovelha conhece a voz do seu pastor. A boa ovelha conhece quem é de fato o pastor. Então Jesus, ele é a porta, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta, queridos. Precisamos entrar por essa porta que é Jesus, né? O bom pastor, ele se colocava, ele era a própria porta, né? Para proteger as suas ovelhas. Então Jesus é a própria porta. Então o que está fora, para aquilo que está dentro, está protegido por Jesus. Então uma vez nós estamos dentro da presença de Cristo, tem uma porta que protege daquele que está fora. E essa porta não apenas nos dá proteção, essa porta ela nos dá salvação, porque quando Noé construiu aquela arca, aquelas pessoas que adentraram naquela porta daquela arca, encontraram segurança e salvação. E aquelas pessoas que estavam fora daquela porta, encontraram a destruição e a condenação. Uma vez passando por essa porta, permanecendo nessa figueira que é Jesus, verdadeiramente permanecendo firme, nós teremos segurança e salvação. Salvação, queridos. Então Jesus ele não vem apenas nos alimentar. Jesus, além de trazer esse alimento para o nosso espírito, Jesus ele vem nos trazer segurança e salvação. Jesus ele é a porta das ovelhas. Jesus ele é o bom pastor. Jesus é a videira. Jesus é a luz. Jesus é o próprio pão que desceu do céu. Ele diz assim: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Então sempre Jesus ele dá uma declaração e dá uma ação que depende de nós. Não é assim? Olha só, eu sou a porta, é uma declaração de Cristo. Se alguém entrar por mim, olha só, quando ele fala da luz, ele fala o quê? Eu sou a luz, não é assim? Ó, eu sou a luz, quem me segue? Tem uma ação nossa, então tem a ação do homem. Quando ele fala do pão, ele fala o quê? Eu sou o pão da vida, quem vem até a mim? Então tem a ação do Deus poderoso e tem a ação do homem, querido. O homem tem livre-arbítrio. Nós que servimos a Cristo, temos livre-arbítrio. As pessoas que estão lá fora, elas também têm livre-arbítrio. Então nós temos livre-arbítrio. Nós decidimos se vamos até Jesus. E uma vez você chegar até Jesus, você decide se você quiser permanecer em Cristo. Então essa decisão é nossa. Essa decisão é pessoal nossa. Eu decido se eu quero seguir a Jesus. Eu decido se eu quero estar com Jesus. Sou eu que decido se eu quero permanecer em Cristo. Sou eu que decido se eu quero meu casamento estar em Cristo. Sou eu que decido se minha vida financeira quer estar em Cristo. Sou eu que decido se a minha relação com meus filhos está em Cristo. Sou eu que decido se o meu ministério está em Cristo. Sou eu que decido que a minha presença está em Cristo. Essa decisão é nossa. Essa decisão é nossa. Então somos nós que devemos tomar essa decisão. E essa decisão ela tem que essa escolha também ela tem que ser anunciada lá fora para as pessoas, porque ela também precisa tomar uma decisão. Então a igreja tem esse papel de permanecer em Cristo, de permanecer fiel a Cristo, mas também de levar o evangelho para as pessoas, para elas também terem a opção de se elas querem permanecer no mundo ou se elas querem aceitar Jesus. Mas uma coisa é certa, uma vez você aceitando Jesus,
Uma vez você permanecendo em Cristo, você encontrará segurança, salvação. Uma vez aqueles que recusarem a palavra de Cristo, uma vez aqueles que não deram seus ouvidos atentos para a palavra de Cristo, essas pessoas serão condenadas. Infelizmente, essas pessoas serão condenadas. Então nós conhecemos a verdade, queridos. Somos nós que devemos anunciar essa verdade para essas pessoas, porque essa verdade que conhecemos somos nós. Aquelas pessoas estão escravizadas, aquelas pessoas estão cegas, aquelas pessoas estão aleijadas. É a igreja que deve ser o sal e a luz da terra. Somos nós, então nós temos essa responsabilidade de apresentar Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então tem a ação de Deus e tem a ação do homem. Tem a ação do homem. Então ele diz assim, olha, eu sou, deixa eu voltar para o texto, né? Lá para o João 10. Olha o que ele vai dizer. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Só que tem o outro lado, querido. Tem um ladrão. Olha só. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Só que eu vim, não é isso que ele vai dizer? Para que tenha uma vida e tenha uma vida em abundância. Porque eu sou o quê? O bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, de lado nós temos a figura de Cristo, que se apresenta de diversas formas, como o pão, como a luz, como a porta, como um bom pastor. Só que tem um ladrão, não é assim? Tem um ladrão, e esse ladrão, ele tem objetivos. Ele rouba casamentos, rouba a relação de pais com filhos, e ele mata, não é assim? Ó, roubar, matar, e no final ele faz o quê? Destruição, né? Ele rouba sonhos, rouba casamentos, rouba a relação de pais com filhos, rouba propósitos, e aí ele mata, e no final ele tenta destruir. Então ele tem um objetivo muito claro, e esse objetivo ele vai continuar fazendo até Jesus voltar. Só que Jesus também tem seu objetivo muito claro, que é o quê? Dar salvação, trazer salvação ao homem, e para isso tem que ter o quê? Arrependimento, não é assim? Então ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Olha só, e só para a gente encerrar, já está dando o horário, ele vai dizer o seguinte também, ó. João 15. Eu sou a videira, de novo, e meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim não dê fruto, ele corta. E todo que der fruto, limpa, para que produzirá mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Olha só. Então sempre tem a ação de Deus, o Deus que tem propósito de salvação, o Deus que tem propósito de arrependimento para o homem, mas tem a ação do homem. Devemos permanecer aonde? Nele, queridos. Então é permanecer. Então há uma etapa. Então há a etapa de se chegar a Cristo, há a etapa de você ir até Cristo. Uma vez você indo até a Cristo, agora você está num novo estágio. Qual é o seu estágio? De permanecer firme na fé. Devemos ir até Ele, mas não apenas ir até Ele, e de permanecer com Ele. Permanecei em mim, e eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Queridos, não somos nós que somos a videira. Às vezes o homem, ele acha que ele é a videira, e que tudo deve estar ligado a ele. Ele é o centro.
Quem é o centro é Jesus de nossas vidas, queridos. Às vezes nós colocamos nós como o centro, né? Eu sou o centro do casamento, né? Eu sou o centro de tudo. Tudo tem que estar ligado a mim. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina quem é o centro, quem é a videira é Jesus. E eu devo ser um ramo. E esse ramo deve estar ligado. Senão será o quê? Cortado, não é assim? Permanecer em mim, permanecer. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele dará muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Semelhança do ramo, secará. E apanham, lançam no fogo que queimam. Por que vai secar? Porque não vai ter mais vida. E além de não ter mais vida, terá um destino. Então não tem como ter salvação. A salvação é mediante a Jesus, queridos. Só Jesus pode trazer salvação. E nós devemos estar ligados a essa videira verdadeira. Amém? Então curve sua cabeça, vamos orar, nós estamos já finalizando.